No nosso último vídeo, já apresentei para você o primeiro livro de Enoque e falei sobre um de seus temas, no caso, a queda dos anjos. Outro tema central nesta grande obra apocalíptica é o juízo divino. Grande parte do livro de 1 Enoque é usada para apresentar a realidade do juízo, que é descrita de várias formas e em vários momentos. Eu quero falar sobre alguns desses instantes. Primeiro, o tópico O Dia do Juízo. Ao descrever o juízo final, o texto menciona que as mais altas montanhas hão de tremer e os picos mais elevados desabarão, derretendo-se como cera ao fogo. A terra será desmantelada e tudo o que sobre ela existe será supresso. Tudo será submetido a julgamento. Isso está lá em 1 Enoque 1:4. No dia do juízo, Deus descerá para trazer o julgamento sobre sua criação, quando ele tomará as contas de todos até o último ceitil, diz lá no capítulo 25, versículo 3. A nova realidade após o juízo não é apresentada de forma coerente dentro de Enoque. Em alguns lugares, a terra será transformada por Deus, os justos terão nela uma vida longa, tão grande quanto a vida dos patriarcas, não haverá mais sofrimento, nem tristeza, nem dores, nem cansaços, nem pragas. Isso está lá no capítulo 25, versículo 4, por exemplo. Já em outros lugares, parece que não haverá uma continuidade entre esta realidade e a próxima realidade, já que o céu anterior acabará e se desvanecerá, tudo terminará para aparecer um novo céu e todas as suas potências brilharão ao sétuplo para sempre. 91, versículo 8. Um outro tema, o Messias. Algo muito importante no livro de Enoque é o conceito messiânico. Nele uma figura messiânica aparece, o Filho do Homem, no caso, em vários lugares, mas apesar de Filho do Homem ser uma delas, nem sempre é do mesmo jeito. É ele que promoverá o juízo de Deus. Ele é chamado de eleito de Deus, vai se sentar no trono da majestade e vai proceder o julgamento. O Messias viverá no meio dos justos após o juízo. É assim que o livro espera a chegada do reino de Deus. Quando o eleito governar sobre a terra, então ela se alegrará e os justos habitarão sobre ela e os escolhidos sobre ela passearão. Neste dia do juízo, livros serão abertos onde estarão todas as ações e pensamentos das pessoas. Terceiro tópico aqui, a ressurreição. Em 1 Enoque aparece a crença na ressurreição das pessoas que morreram antes do juízo final, todas elas. Entre a morte e a ressurreição, todo mundo, essas pessoas estarão aguardando em cavernas criadas para abrigar as suas almas. Os justos ressuscitarão para receber as bênçãos de Deus, já os ímpios para receber dele o castigo devido. Quarto tema, a tribulação. Antes que todas estas coisas aconteçam, entretanto, o livro prevê um período de tribulação e espera que os santos de Deus sofram bastante no final. O reino será precedido de um grande período de dor e sofrimento para os justos, então. Nas palavras de 1 Enoque, abre aspas, quando em todos os atos aumentarem o pecado, a injustiça, a blasfêmia e a violência, e quando crescerem a apostasia, a prepotência e a contaminação, então sobrevirá na terra um grande castigo do céu, e o Senhor aparecerá com ira e indignação para realizar o julgamento da terra. Isso está lá em 91, versículo 4. Perceba que, apesar de estarmos resumindo uma obra não canônica, apócrifa, os temas não são desconhecidos para quem cresceu numa cultura judaico-cristã. Isso porque 1 Enoque representa tradições populares dos judeus. Tradições essas colecionadas aqui desde o 2º século antes de Cristo até o 1º século da nossa era. Outros temas de 1 Enoque poderiam ser sintetizados aqui, mas estes são suficientes para demonstrar que o grande problema dentro do livro é a questão do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Por que o povo de Deus sofre na terra? Foi para buscar respostas para esta difícil questão que pessoas diferentes em vários momentos da história do judaísmo antigo se puseram a escrever. Algo não estava certo. Não era possível que eles, o povo santo escolhido de Deus, pudessem sofrer por tanto tempo. A resposta dos autores de 1 Enoque foi dada na queda dos anjos e na provisoriedade desta vida. Seus autores entenderam, então, que eles sofriam porque um dia um grupo de seres angelicais
caiu e se contaminou com mulheres, e a partir disso todo mundo está contaminado e condenado. Mas não sofreriam eternamente, pois um dia, no juízo final, Deus recompensaria todos os seus filhos com uma eternidade de bonança e galardão. Outros livros judaicos apocalípticos não canônicos deram diferentes respostas para esta mesma questão, como Jubileus, Quarto Esdras, Apocalipse de Baruque e outros. De qualquer forma, o que encontramos neles é a expressão de fé de pessoas que, apesar de verem o mundo ruir à sua volta, não perderam a fé no seu Deus. Eu quero pedir a você para fazer o seguinte: se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe-o à vontade e coloque aí embaixo se você gostaria de ler 1 Enoque. Convido você também a fazer o meu curso intitulado Escatologia na Bíblia e na História. O link estará na descrição deste vídeo, mas não vou terminar ainda. Este é um bônus especial para você neste vídeo. Eu vou ler para você o relato da primeira viagem de Enoque, extraído diretamente do livro de 1 Enoque, nos capítulos 17, 18 e 19. É bônus, fica aí, eu vou ler para você o texto. O texto vai aparecer para você aí na tela também. Relato da primeira viagem de Enoque. Tomaram-me então e transportaram-me a um lugar onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo. E quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. Depois, levaram-me ao lugar das trevas e sobre uma montanha cujo cume alcançava o céu. Eu vi o lugar das luminárias, os reservatórios das estrelas e dos trovões, e nas profundidades mais distantes, um arco de fogo com setas e sua aljava. Uma espada de fogo e todos os relâmpagos. Depois transportaram-me ao lugar das águas vivas e do fogo ocidental, que recebe o sol da tarde. Então cheguei a uma torrente de fogo, cuja incandescência fluía como a água e que se derramava num grande oceano. Então eu vi as grandes correntes de água e cheguei até o grande rio e a grande escuridão. Depois cheguei aos lugares para onde se encaminha toda a carne. Eu vi as montanhas da escuridão do inverno e os lugares para onde fluem todas as águas das profundezas. Então eu vi a foz de todos os rios da terra e a desembocadura das águas profundas. Eu vi as câmeras de todos os ventos. Eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles. Eu vi também os alicerces da terra. Eu vi a cumieira da terra. Eu vi os 4 ventos que suportam a terra e o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóbada celeste e como a sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar e as estrelas, que sobre a terra transportam as nuvens. Eu vi os caminhos dos anjos. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustenta nas alturas. Depois eu fui em direção ao sul e vi um lugar que ardia todo o tempo. Ali encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste, 3 do lado sul. Das do lado leste, uma é de pedras coloridas, outra de pérolas e outra de topázio. As do lado sul são formadas de pedras vermelhas. A montanha do meio alcança o céu. Assemelha-se ao trono de Deus e é feita de alabastro. O ápice do trono é de safira. Vi, então, um fogo flamejante. Para além daquelas montanhas, existe um lugar que representa o fim da grande terra. Lá o próprio céu chega ao seu fim. Então eu vi um abismo com colunas de fogo na altura do céu e vi depois estas mesmas colunas ruindo, e elas são incomensuráveis, tanto em altura como em profundidade. Atrás desse abismo eu vi uma região que por cima não tinha firmamento e por baixo não tinha bases terrestres firmes. Sobre ela não havia nem água nem pássaros. Era um lugar deserto e horrível. Lá eu vi 7 estrelas, como montanhas grandes e ardentes. Quando perguntei sobre elas, disse o anjo a mim: este é o lugar em que o céu e a terra acabam. Esta é a prisão das estrelas e das legiões dos corpos celestes. E as estrelas que circulam sobre o fogo são aquelas que no início do seu curso transgrediram as ordens de Deus, não aparecendo no seu devido tempo.
Assim, ele encolerizou-se com elas e prendeu-as por 10.000 anos, até o tempo em que estiver expiado o seu pecado. Então me disse Uriel: aqui é o lugar onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres, como também os seus espíritos, que assumem formas variáveis e que corrompem os homens. Também seduzem a estes, fazendo-os prestar culto aos demônios como se fossem deuses. Aqui eles ficarão até o grande dia do juízo, quando serão sentenciados à aniquilação completa. As mulheres, seduzidas pelos anjos, estas serão transformadas em sereias. Eu, Enoque, vi sozinho esta visão do fim de todas as coisas, e ninguém haverá como eu vi. E aí, gostou? Até a próxima, se Deus quiser.